Temos 2 cânticos, Alex não veio hoje, não sei se todos os irmãos estão sabendo, eu mandei dizer para a liderança, para alguns, inclusive aqueles que poderiam ajudar. Alex teve o carro roubado essa semana agora que passou, mas já recuperou hoje. Hoje já foi recuperado o carro, hoje, graças a Deus, já está providenciando o que tem que ser providenciado. Não sei contar para os irmãos mais detalhes. Ele disse que quando vier aqui, ele conversa comigo e conta detalhes. O carro já foi recuperado. Levaram o celular também, o celular não foi recuperado. Mas graças a Deus, o irmão passou uma grande contrariedade, o carro não tinha seguro, então o irmão passou uma grande contrariedade, mas já acalmou, digamos assim. Está em andamento essa calma do Senhor, que ele não deve ter perdido, mas a contrariedade tem, não é, irmãos? Então nós temos aqui, vamos cantar sempre o engrandecimento do nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. Digno és de glória, de louvores, não é? Digno és de glória. Estão lembrados, irmãos? Oh, meu Deus, que coisa linda. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu.
Jane. Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és bom e és misericordioso, Pai. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco esta noite mais uma vez, Pai. Com a Tua graça, Senhor, derrama sobre o nosso pastor, para que a Sua palavra, Senhor, a gente não possa deixar de colocar em prática, Deus. Nos ajuda com Tua maravilhosa graça. Amém. Amém. Podem sentar, minhas filhas. Irmãos, a gente já vem tratando, é disso que a Bíblia trata, né, na verdade, mas a gente já vem tratando em algumas pregações aqui sobre a salvação. É todo um processo. Embora a salvação, conversão, seja um ato, o Espírito Santo lhe abre os olhos do coração e o entendimento do que é a salvação, a partir daí vira um processo de santificação. E esse processo de santificação tem um propósito, que é a glorificação, o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Então a nossa mensagem de hoje é: qual o propósito da santificação? A gente vai ver que a gente não tem como ficar fora desse processo de santificação, porque é o propósito de Deus na conversão, é a santificação para a glorificação. Então nós vamos ver um texto já muito conhecido aqui, que a gente sempre fala, Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Como eu sempre falo para vocês aqui, o 28 é um versículo bastante citado por todo mundo e não diz, ele cita errado com o ensinamento errado, todo mundo que eu já ouvi na minha vida inteira nas igrejas. Mas vamos ver aqui hoje. Então, o versículo 28, 28 a 30, Romanos, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aí todo mundo sabe decorado. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Entre o justificou e o glorificou está a santificação. Então, irmãos, e não tem como ser diferente. Paulo está tratando na carta aqui exatamente da santificação. Ele está dizendo o que é a salvação e como é que vivem os salvos, que é a santificação. Então, queridos, falei ainda agora, mas vou repetir. Como estamos nas vésperas de Natal, normalmente as pregações tratam desse assunto. Porém, como falamos no boletim, a festividade do Natal nada mais é do que um subterfúgio, um estratagema mercadológico assumido pela igreja enquanto mais uma organização comercial no mercado. É isso que a igreja é. Então, fora os relatos do nascimento de Jesus nos evangélicos, em cumprimento da profecia, como lemos aqui ainda agora, Isaías e Lucas, não há na Bíblia, nem nos Atos dos Apóstolos, nem nas suas cartas apostólicas, qualquer menção a qualquer tipo de festividade sobre o nascimento de Jesus, comemorativas do Natal de Jesus. Não existe isso na Bíblia. Repito para vocês, somente no século III, está na mensagem do boletim, somente no século III teve início a comemoração, festejos de Natal, que veio a se consolidar no século IV, por decreto do imperador Constantino, que disse que se converteu. Nem batizado foi. Foi ser batizado já no leito de morte, por um herege, detalhe. Imperador de Roma, que virou o dono da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, vamos continuar falando sobre a nossa salvação. Natal é uma festividade secular. Sobre a nossa salvação, que é desenvolvida na santificação, conforme já vimos tratando em várias mensagens anteriores. Esse texto que lemos trata especificamente disso. A carta a Romanos é o melhor tratado que a gente tem na Bíblia sobre a explicação da salvação pela fé, como é que ela se dá. Romanos, Efésios, Gálatas são cartas
tremendas, né? Gálatas tratando da cruz, né? Então, irmãos, como já falamos aos irmãos muitas vezes, durante toda a minha vida, desde menino, eu me converti com 3 anos, fui convertido com 13 anos de idade. Eu tenho ouvido pastores e irmãos citar esse versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sempre os que falam sobre isso dão a entender que Deus está cuidando do nosso bem-estar pessoal, aqui neste mundo secular, na esfera da criação. Porém, como também já esclarecemos em diversas ocasiões, não é disso que Paulo está tratando na sua carta. Ele está ensinando sobre a nossa salvação. Esse bem que ele está falando aqui, para o qual todas as coisas cooperam, sejam elas boas ou ruins, de acordo com a nossa avaliação, é a nossa salvação a ser desenvolvida num processo de santificação. É disso que o homem está tratando aqui na carta. O homem não está tratando do nosso bem-estar coisa nenhuma. Que bem-estar ele teve? Só vivia preso, apanhando. O mesmo versículo 28 termina afirmando, que estas todas as coisas que acontecem segundo o propósito de Deus, ele diz no final, ele diz qual é o propósito de que ele está falando. O propósito está no versículo 29. Olha qual é o propósito. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. É esse o propósito. Todas as coisas cooperam na vida de um crente salvo para que ele seja feito igual a Cristo. É esse o propósito da santificação. Por quê? Porque ele será glorificado no último dia. Não tem como ser diferente disso. É isso como está ensinando aqui e só isso. Isso acontece, irmãos, nesta vida, através da santificação, no poder do Espírito Santo, poder de Deus para a consumação do seu propósito, de glorificar aqueles que ele salvou e santificou para o dia da glorificação. Vamos continuar repetindo isso aqui até o fim da pregação. Não saber desta verdade, meus filhos, acerca da salvação, é a causa de muitos ditos crentes, que a gente conhece aqui na nossa igreja, não demonstrarem nenhum interesse pela santificação. E não tem como se dar sem o estudo da palavra. Um processo que envolve o negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, como Jesus ensina lá em Mateus 16, 24. Já ensinamos isso aqui nas aulas de segunda e quinta-feira. Por que a maioria dos irmãos não vem para essas aulas? Porque não tem interesse nenhum na santificação, que só é possível com o estudo da palavra. Lembra de João 17, 17? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como ser santificado sem a palavra. Não há como ser salvo sem a palavra. Não há como ser glorificado no último dia sem a palavra. Aquele que virá e todo joelho se ajoelhará, todo joelho se dobrará diante dele, dizendo, tu és o Senhor. A gente acredita nisso, irmãos? Eu tenho demonstrado aos irmãos aqui, já tenho confessado a alguns o cansaço. Está repetindo, sem eco. Mas eu clamo a Deus que não me deixe esmorecer. Então, esse negar-se a si mesmo, meus filhos, tomar sua cruz e seguir Jesus, não é possível para um não convertido. Por isso que ele não tem interesse na santificação. Não é possível para um não convertido. É por isso que a salvação como um todo só pode ser recebida e ser desenvolvida no poder do Espírito Santo.
É Ele quem ilumina os nossos olhos. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, como Jesus diz lá em João. É o Espírito que nos regenera como eleitos de Deus. É o Espírito que nos fortalece para andar em santidade de vida. É Ele que nos conduz até nos encontrar com Jesus quando Ele vier nos buscar, para entrarmos na glória do Pai. Vinde benditos para o reino do meu Pai que vos está preparado desde a eternidade. É isso que o apóstolo está ensinando nesta carta, como em todas as outras. É disso que trata a Bíblia toda. Acontece que, de acordo com a nossa cultura eclesiástica, proselitista e mercantilista, pastor quer igreja cheia. Ele quer ter dinheiro, ele quer ter poder, ele quer ser importante. E os irmãos adoram a igreja de pastor importante. E vir para a igreja de 13 de maio, tem graça? Eu quero ir para a maior igreja de João Pessoa, famosona, do pastor tal, famosão. Quem é que não conhece essa história aqui? Nós já ouvimos isso aqui dentro. Então, meus filhos, a nossa cultura eclesiástica proselitista. Eu quero encher minha igreja. Mercantilista, eu quero dinheiro, fama e poder. Quando falamos de salvação, logo nos vem à memória o momento da suposta conversão. Todos vocês já viram isso aqui em alguma igreja. O momento em que aceitamos a Cristo. O momento em que levantamos a mão. Levante sua mão, dê um sinal. Levante sua mão que você aceitou Jesus. O momento, vem à frente, depois vem à frente para receber a oração poderosa. Aí a partir daí, vá lá para dentro com alguém, você vai ser arrolado como membro dessa igreja aqui. E pela absoluta falta de conhecimento do que vem a ser a salvação, não consideramos todo o processo que começa obrigatoriamente com o arrependimento. A pregação do evangelho a não convertido é chamando-o ao arrependimento. Se não houver isso, eu digo para vocês isso aqui, isso assombra meio mundo de gente que eu sei disso. Se não houver isso, não houve conversão. Houve proselitismo. E Jesus diz aos pastores da época dele: rodeais mar e terra para fazer um prosélito. Olha só, vocês vão fazer missões, não sei onde, culto na praça não sei de quê. Rodeais mar e terra para fazer... Atenção, essas palavras são de Jesus. Rodeais mar e terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno. Quem disse isso? Jesus. A quem ele disse isso? Aos pastores da época dele. Hoje ele diria a mesma frase aos pastores de hoje. Nada há novo debaixo do sol, já dizia o pregador, Eclesiastes 1:9. Você vai repetir isso até quando, pastor? Até enquanto eu tiver força para repetir isso. É o que está na Bíblia. Não consideramos, irmãos, não consideramos, pela absoluta falta de conhecimento, que a salvação começa com o arrependimento. Pela revelação que é dada ao pecador de que ele é um miserável e que ele precisa da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele tem que saber da sua situação de perdição. Lembra do domingo passado? Foi o que Jesus disse lá no caso de Zaqueu. Zaqueu reconheceu que era um desgraçado. Ele mesmo disse: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Jesus não pediu isso dele, não. Mas o confrontou com a entrada da salvação na casa dele. Hoje entrou salvação nessa casa. Jesus disse. Ele disse: eu vou devolver tudo que eu roubei. Foi o que Jesus disse? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se o sujeito não souber que ele está perdido, ele não quererá ser encontrado. Lábios que gostam de fazer trilha pelo meio dos matos aí. Às vezes é comum um trilheiro desse se perder. O celular dele saiu do ar, sei lá o que, e ele se perde. Ele vai querer ser encontrado, porque ele sabe que está perdido. Esses ultramaratonistas de montanha aí se perdem várias vezes. Ele quer ser encontrado, ele sabe que está perdido.
estou perdido. Para onde eu vou? Não sei para onde é que eu estou. Então ele descobre que está perdido, ele está precisando de um Salvador. Pois é, o pecador é assim. Enquanto ele não descobrir que ele é um perdido, ele não vai querer salvação, coisa nenhuma. Ele vai fazer parte de uma igreja, que é uma festa. Isso aí é muito bom. Isso aí é muito bom. A conversão, quando é real, meus filhos, ela até pode envolver todo esse processo de levantar a mão, vir à frente, não sei o quê. Pode até acontecer um negócio desse. Porém, longe de ser o fim, a conversão, fazer parte de uma igreja, longe disso aí ser o fim, isso é o começo da conversa. Você começou uma ultramaratona que só vai terminar quando você morrer. E o nome dessa ultramaratona chama-se exatamente santificação. Que é o propósito. Qual é o propósito dessa santificação? A glorificação no último dia. Não há outro jeito. Não há outro jeito. Porque a hora que você se converte, passa a ser uma nova criatura. Lembra do velho, 2 Coríntios 5,17? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Eu sou outra pessoa. Eu não sou mais o velho homem, eu agora vou levar uma vida diferente daqui para frente. Mas diferente por quê? Por causa de um crachá que eu botei de membro da Igreja Presbiteriana do Jardim 13 de Maio? Se for por isso, não houve salvação coisa nenhuma. Esse processo, irmãos, essa nova vida, chama-se exatamente santificação. E tem um propósito. Qual é o propósito? Chegar no último dia para a glorificação, que é o propósito de Deus que Paulo mostra aqui. Paulo diz aqui, no versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou também glorificou. Vou lembrar que já mais na frente o homem usa todos os verbos como coisa já acontecida. E não é. O único glorificado que tem é Jesus. E ele está dizendo que a santificação é exatamente para que nos tornemos iguais a Ele, para que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que é o primogênito? É o primeiro que está lá. Jesus, filho de Maria, homem. Ele está lá como homem, do jeito que nós vamos também, como homem. Todos ressuscitaremos e iremos para a glória de Deus como homens. Só que antes disso aí tem todo um processo de santificação, que é esse o propósito da santificação. Nos tornar prontos, semelhantes a Jesus. Quem é que tem plena consciência disso em qualquer igreja evangélica? Infelizmente, meus filhos, infelizmente, a nossa cultura evangélica atual, repito, apresenta a salvação como dádiva de um Deus amoroso, e é verdade, um Deus que nos aceita assim como nós somos, e é verdade, com todos os nossos pecados, com base do venha como está, e tudo isso é verdade. Acontece que essa verdade contada dessa maneira está incompleta. E meia-verdade causa ou pode causar o dano de uma mentira inteira. O convite venha como está apenas indica que nada podemos fazer para ir a Deus. É Ele mesmo quem nos leva a Ele. A salvação é de graça. Nada podemos fazer para ser aceitos pelo Senhor. Há um entendimento de alguns irmãos que diz aqui no versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito do mundo. Então ele diz, porquanto ao que de antemão conheceu, Deus como é eterno, Ele sabe que você ia se converter. Não, aqui não está tratando de obras de ninguém. Aos que Ele conheceu. Não está dizendo aqui o que essa pessoa iria fazer ou deixar de fazer, ou fez no passado, não. Esse de antemão conheceu, quer dizer, Ele amou desde a eternidade, Ele elegeu desde a eternidade, é isso que quer dizer isso aqui. Isso é citado esse que de antemão conheceu para Jesus.
Lá em Pedro ele fala que Jesus foi de antemão conhecido. Pois é. Aí Deus achou que Jesus ia ser bom? Não, é o mesmo termo. Esse aos que de antemão conheceu é sinônimo de aqueles que ele elegeu desde a eternidade, que nem elegeu Abel e não elegeu Caim, que nem elegeu Jacó e não elegeu Saul, mesmo antes de terem cometido qualquer pecado. É isso que o homem está dizendo aqui. Ele não está falando que aquele que ele escolheu é porque ele sabia que ele vai ser bom. Não, ele não está falando aqui de ações de ninguém, não. Ele está falando de pessoas. Aí essas pessoas ele vai santificar para se tornarem iguais a Cristo até o dia da glorificação. É esse o propósito da santificação. Então, meus filhos, olhem só. Uma vez salvos, a mudança de vida terá início imediato, naturalmente. Por quê? Porque este é o propósito de Deus na conversão dos seus salvos. A santificação na esperança da glória, como ele aqui nos revela pelo seu apóstolo Paulo, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que ele amou e elegeu desde a eternidade, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele já foi para o céu, voltou ao Pai, nós iremos semelhante a ele. Assim como Jesus já está glorificado junto ao Pai, os salvos o seguirão, porque este é o propósito de Deus na santificação destes salvos nessa vida aqui. Esta é a verdade completa sobre a salvação, acerca da salvação. Esta é a esperança da glória. Esperança que leva todo aquele que realmente foi convertido pelo Espírito Santo a viver uma vida de santidade no mesmo Espírito Santo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, poder que é operado na vida dos eleitos do Pai, salvos por Cristo Jesus, para que esses salvos cheguem ao fim determinado, conforme o propósito de Deus de reunir todos os seus santos na glória eterna. Lembra que Jesus disse, lá em João, capítulo 17, Pai, ele estava lá com os 12, na hora lá. Pai, aqui estão o que tu me deste, a glória que eu tive contigo, eu transmiti a ele, que é o conhecimento que eu transmiti a eles. Aí ele diz, Pai, nenhum dos que tu me deste eu perdi. Os 12 estavam lá. Aí ele completou a frase. A não ser o filho da perdição, se dirigindo a Judas, versículo 12. A não ser o filho da perdição, para que se cumpra a profecia. Pai, eu estou indo embora, mas não te peço que os tires do mundo. Peço-te que os livres do mal. Onde foi que Jesus disse de novo essa mesma frase? Na tão conhecida oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. O mal é a mesma tentação. Lá, não te peço que o tires do mundo, mas que o livres do mal. Que mal? O pecado. O mundo jaz no maligno. Eu não te peço que tu tires do mundo. Eles vão ficar nesse mundo mesmo. Mas livra-os do mal desse mundo, que é o pecado, que é a tentação, que é o maligno. Ele está dizendo a mesma coisa que disse lá na oração do Pai Nosso. Aí disse, Pai, eu não te peço só por estes, não. Lá no versículo 20. Eu te peço também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Aí nós entramos, os gentios, eles eram judeus. Meus filhos, nós precisamos saber dessas coisas, não de ouvir dizer. Isso tem que estar interiorizado e infundido em nossos corações para que a gente entenda esse negócio e lute para viver com base nesse conhecimento. É isso que é fé. Esse é o escopo geral de fé. É o recebimento da revelação de que eu era um desgraçado, um perdido, Deus me converteu e agora Ele opera em mim e através de mim para que eu seja santificado até o dia da glorificação, em obediência à Sua palavra, no temor do meu Senhor. É isso que é fé. Preste atenção, queridos. Precisamos repetir isso o tempo todo. Como esta obra é totalmente realizada por Deus em nós, preste atenção, como essa é uma obra de Deus realizada em nós, não há convertido,
Não há regenerado, não há nascido de novo em Cristo Jesus, que não tenha esperança da glória, assim como não pode haver esperança da glória sem santificação. Deus opera em nós, mas é através de nós. Não tem como haver convertido sem santificação. Como ensina o escritor aos Hebreus, sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Portanto, o salvo será santificado e glorificado, porque isso é uma determinação eterna de Deus. Aí, se eu sou salvo, eu vou demonstrar esse processo na minha vida. Vocês sabem a minha luta para ensinar aqui a palavra de Deus? Nós temos 2 aulas por semana. Essas aulas começaram com 3 horas de aula. Os irmãos foram pedindo para diminuir. Diminuiu para 2. Depois pediram para diminuir mais. Diminuiu para 1h30. E hoje a aula está no máximo 1 hora, porque os irmãos chegam 30 minutos atrasados, no mínimo. A maioria. Aí alguns têm me pedido para eu ensinar a Bíblia a eles, alguns isoladamente. Pastor, dá para o senhor me ensinar? Eu digo, eu ensino aqui toda segunda e quinta. Venha para a aula. Pegue o material, estude o material, tire dúvida comigo, que nem 2 ou 3 fazem. Tire dúvida comigo. Venham para a aula, peguem todo o material, organizem. Eu dou as apostilas já furadinha. No início eu dei até a escarcela para guardar a apostila dentro. Ou você me pergunta, pastor, como é que eu estudo a Bíblia? Eu digo, gente, eu ensino aqui toda segunda e quinta. Não tem outra maneira melhor de você estudar a Bíblia do que como eu ensino aqui dia de segunda e quinta. Não há outra maneira melhor. Então observe, meus filhos, que na revelação de Paulo, ou dada através de Paulo, estas coisas já aconteceram. Aos que predestinou, lá na eternidade, a estes também chamou, no tempo oportuno, por uma pregação, invariavelmente chamando ao arrependimento. Não pode ser diferente. E aos que chamou, a estes também justificou. Como é que ele justificou? Com o mistério da substituição. O justo Jesus assumiu nas suas costas o nosso pecado, e a justiça do justo Jesus foi transferida para os pecadores. Esse é o mistério da imputação. Quer dizer, nossos pecados foram imputados a Jesus, por isso ele foi crucificado, para salvar os eleitos do Pai. E a justiça do justo Jesus, o único sem pecado, o Deus Filho que veio à terra como homem, que se festeja o Natal à toa, só para causa do comércio, a justiça dele foi creditada aos perdidos que ele veio salvar, como vimos na pregação passada. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É isso. Ou seja, na eternidade, os eleitos de Deus já foram chamados, já foram justificados, estão num processo de santificação aqui e já foram até glorificados na eternidade, à semelhança do Senhor Jesus. Embora nesse tempo secular, nós ainda estejamos no processo de santificação que antecede a glorificação. E todas as coisas que acontecem conosco nesse processo cooperam conjuntamente para a nossa santificação, para a nossa salvação completa. O bem de que o homem está falando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados, daqueles que temem a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É disso que o homem está falando. Por quê? Porque este é o propósito do Pai. Ele não elegeu na eternidade? Elegeu. Ele não chamou no tempo oportuno? Chamou. Essa pessoa não se arrependeu? Se arrependeu. Foi convertido, recebeu a justiça de Cristo? Foi. Ele agora precisa receber a santificação do santo. Falamos também na pregação do domingo passado. Ele agora precisa receber a santificação do santo, que é dada através do Espírito Santo. No ensino da palavra não tem como ser diferente. Para quê? Para que ele seja glorificado no último dia. Sem santificação ninguém verá Deus. Irmãos,
Como nós precisamos crescer no conhecimento de Deus e da sua maravilhosa salvação. Por isso eu insisto tanto no ensino da palavra. E repito tanto as mesmas coisas aqui, que nem eu vejo os profetas repetindo durante 1000 anos. Eu vai fazer 19. 1000 anos os profetas repetiram para Israel a lei de Deus. 400 anos de silêncio depois do último profeta Malaquias. Chegou João Batista e Jesus. João Batista, qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos! Arrependei-vos! O reino de Deus chegou entre vós, arrependei-vos. Interessante que os fariseus, o doutor ele batizava para arrependimento, os fariseus todos foram para lá para ser batizados. Ele, vocês vieram fazer o que aqui? Raça de víboras. É assim que está na Bíblia, irmão. Venham, eu vou abençoar vocês, venham. Eu vou batizar todo mundo aqui para a minha igreja e você vai estar tudo certo aqui. Não. Raça de víboras. O machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não apresentar bom fruto será cortado e jogado no fogo. Era essa a pregação para arrependimento de João Batista. Quem não gostar, rasgue da sua Bíblia essa parte. Por isso eu insisto tanto, irmãos, no ensino da palavra, porque quando mergulhamos na profundidade dessa revelação, não podemos deixar de berrar, bradar, que nem o apóstolo Paulo, lá no final do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Essa carta aqui. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, depois de ensinar tudo sobre a salvação nesta carta, ele explode com esse brado de louvor e adoração a Deus. Aos Coríntios ele chega a dizer, olha, não dá para explicar para vocês, não dá para dizer para vocês o que eu vi. Eu fui levado ao terceiro céu. Ele nem disse foi ele. Conheço um homem que foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não dá para dizer. Tem como dizer para vocês. Então, meus filhos, como eu tenho dito a alguns irmãos, e já disseram para mim, pastor, o senhor não devia dizer isso não. Eu digo, devia sim. Eu sou um pecador não melhor do que ninguém aqui. Eu digo sim, eu estou a ponto de desistir, mas Deus não me deixa. Então, que Deus me fortaleça para não cansar de repetir esses ensinamentos aos irmãos e se digne a infundir essas verdades no mais profundo do nosso coração, a fim de que vivamos todos em santidade crescente desde agora, obviamente, nessa vida, desde agora, para louvor da sua glória, enquanto Ele não nos vem buscar para a sua glória eterna junto ao Pai, segundo o seu propósito, que é nos santificar aqui para chegar a essa glória eterna. Deus nos abençoe. Amém.